Pessoal, essa fase, esse momento no processo da contestação é uma fase muito rica, em que muitas condutas poderão ser adotadas pelo réu. Então, nesse bloco, a gente vai falar agora sobre o exercício do direito de ação pelo réu dentro dessa mesma relação processual. Então, a gente vai conversar agora sobre a reconvenção. Então, já inaugurei falando sobre qual é a natureza jurídica da reconvenção. É o exercício do direito de ação. Então, a gente terá a ação principal e agora uma ação promovida pelo autor, com exercício, pelo réu, em face do autor. Então, surge essa figura dessa ação conexa dentro da nossa mesma relação processual. Então, qual é o critério para se admitir uma reconvenção? É que haja conexão com a causa principal, a causa de pedir da petição inicial, ou uma conexão com a matéria de defesa. Um exemplo fica bastante claro para a gente entender essa conexão com a matéria de defesa. Então pensa numa ação principal, uma ação de cobrança. O réu, no momento de se defender na contestação, ele vai arguir com matéria de defesa uma defesa de mérito indireto. Ele vai dizer: houve o pagamento já da obrigação. E baseado, conexo com esse fundamento, ele diz o seguinte: houve uma violação do meu direito decorrente dessa relação processual, tendo em vista que o autor, além de me cobrar, negativou o meu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Então, ele pode, por meio da reconvenção, exercer um direito de ação em face do autor, promovendo uma ação indenizatória por danos morais. Ele pode cumular, inclusive, com um pedido declaratório de inexistência dessa dívida, pedindo medidas como a baixa do seu nome no cadastro de inadimplentes. Tudo isso poderia ser exercido por uma ação autônoma. Então, lembrar que é um exercício de um direito de ação dentro da mesma relação processual, mas que poderia, sem nenhum tipo de embaraço, ter sido deduzido lá em uma ação autônoma. O código, ele dentro dessa ideia de economia processual, ele supera discussões que tinham no âmbito do Código de 73, permitindo, primeiro, que se faça uma ampliação subjetiva da lide por força da reconvenção. Traduzindo para vocês, o Código admite textualmente que na reconvenção se forme um litisconsórcio, tanto no polo ativo da reconvenção, então é o réu em litisconsórcio com terceiros, é admissível na reconvenção, ou que ele também traga para o polo passivo da reconvenção o autor, na posição de reconvindo, em litisconsórcio com terceiros. Então, cria-se assim uma possibilidade mais ampla de admissibilidade dessa reconvenção, que a gente pode pensar numa situação em que o autor ele deduziu essa ação, ele poderia ter vindo no litisconsórcio facultativo com alguém, ele não veio, e o réu na reconvenção, ele quer formar esse litisconsórcio para fins, por exemplo, de uma indenização. Então ele traz, além do autor, aquele co-obrigado em face daquela relação que ele está promovendo por força da reconvenção. Uma questão também importante que o código ele resolve é: e se o autor agiu por legitimação extraordinária, como substituto processual? Isso permite o exercício da reconvenção em face desse substituto processual? É melhor até falar um exemplo. Então, pensemos na situação em que veio um sindicato ou uma associação defendendo em nome próprio, na petição inicial, o interesse dos sindicalizados ou dos associados. A ideia é, na reconvenção, o réu ele pode fazer uma reconvenção em face desses associados, colocando no polo passivo o substituto processual, em vez dos substituídos, e o código diz textualmente que sim. Então, se o autor agiu como substituto processual, ele também poderá agir, estar no polo passivo na condição de substituto processual. Então, assim, o código vem trazer uma facilitação do exercício da reconvenção. Ela vai ser exercida, agora olhando o instrumento, dentro do próprio corpo na própria peça da
contestação. Então ele vai inaugurar um capítulo dentro da contestação em que ele vai trazer os elementos da reconvenção. Se a gente olhar sem fazer uma exigência formal, são os mesmos elementos que a gente estudou para a petição inicial. Então tem que ter a individualização de quem são as partes, a causa de pedir, o pedido, a atribuição de um valor da causa, o recolhimento de custas, caso ele não esteja litigando sobre o benefício da gratuidade de justiça. Isso exige um juízo de admissibilidade. Então, olhando lá na nossa prática, em algumas situações, algumas varas têm uma orientação equivocada. A contestação vem acompanhada de reconvenção e simplesmente se abre um prazo de 15 dias para contestação à reconvenção e eventual réplica, contestação à reconvenção e réplica à contestação da ação principal. Está errado, porque o juiz precisa fazer a admissibilidade da reconvenção. Inclusive, pela primazia da solução de mérito, é admissível, gente, a emenda à reconvenção, se falta algum dos requisitos indispensáveis elencados lá no artigo 319. A gente não vê isso acontecer de forma muito clara na prática, mas é um ponto de atenção. Porque se essa reconvenção, por exemplo, tem um problema no pedido, a gente está traindo um problema sério nessa relação processual, que é a impossibilidade depois de correção desse pedido, sem que a gente tenha que oportunizar uma emenda à reconvenção. Um outro debate é se o código diz que é na contestação que a reconvenção é apresentada, há algum vício se essa reconvenção é apresentada em peça autônoma? Eu entendo que não. Instrumentalidade do processo, desde que ela seja apresentada de maneira concomitante com a contestação em face do efeito preclusivo. Então, ela não pode ser apresentada posteriormente. Mas se é na mesma data, não vejo como o juiz não admitir a reconvenção, tão somente por não ter sido formalizada dentro de uma única peça processual. E, por fim, um ponto relevante é entender a autonomia da reconvenção em face da ação principal. Então, o código diz também, textualmente, que ainda que o juiz extinga a ação principal, a reconvenção ela subsiste. Então, o juiz ele vai resolver, o processo poderá a marcha processual seguir tão somente para a solução em razão da reconvenção. A questão da instrumentalidade da reconvenção, do desapego às formalidades processuais, inclusive vem revelada aqui nesse enunciado 45 do Fórum Permanente Processualista Civis. Olha lá o enunciado que veio lançado. Ó. Para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade do uso desse nome jurídico ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocadamente o pedido da tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal. Então, se é um exercício do direito de ação, isso exige a formulação de um pedido, que não se limite tão somente à resistência em face do pedido principal. Então, a interpretação do pedido, ele vai olhar o conjunto da postulação. Se é inequívoco, é o desapego às formalidades. E dentro dessa estrutura maior da petição, dessa contestação cumulada com reconvenção, é dizer que não há nenhum vício de forma a ser colocado como um impedimento ao recebimento. Exemplo, se a parte apresentou a reconvenção na peça antes de falar da contestação, está admissível. Se há diluição, mas se consegue individualizar o que é contestação e que ali também tem exercício da reconvenção, o juiz também não deve criar nenhum tipo de dificuldade para o recebimento. Agora, por óbvio, dever do juiz fazer o controle, porque haverá um contraditório em face da reconvenção, então ele não deve admitir, ele deve determinar uma emenda quando aquilo poderá prejudicar o autor, agora como réu na reconvenção, a fazer a sua defesa por meio da contestação. Então ele deverá mandar fazer correções eventuais. Ele pode, gente, fazer o indeferimento da reconvenção, assim como ele faz aqui, ó, o indeferimento da petição inicial, ou ele pode também, eventualmente, fazer uma improcedência liminar do pedido reconvencional. Está dentro da sistemática. Vamos dizer, Jaider, nunca vi isso. Mas só reforçando para vocês que está perfeito, está em sintonia com o sistema a improcedência liminar
do pedido reconvencional, ok? Olhando aqui agora o desenvolvimento do mapa mental, a gente vai, em face da reconvenção, ter um prazo de 15 dias para a contestação a ser apresentada pelo autor, que foi o reconvindo, né? E a gente vai ter a figura aqui do reconvinte, o réu, e reconvindo o autor. Por óbvio, se houve uma ampliação subjetiva do polo passivo, a gente terá que citar os litisconsortes para que eles apresentem a contestação. Gente, pelo princípio da primazia da solução consensual do litígio, se houver uma dúvida, é possível nesse momento a realização de uma nova audiência de conciliação de mediação, a depender da circunstância do caso, está perfeitamente em sintonia, principalmente se houver uma ampliação subjetiva da lide, o juiz, antes da contestação na reconvenção, determinar a designação de uma nova audiência de conciliação ou de mediação, e aí só a partir da data dessa audiência iniciaria o prazo para eventual contestação. E aí vem aqui como a complementação do contraditório, o exercício da réplica. Então, a réplica ela vai ser cabível em 3 circunstâncias decorrentes do que aconteceu na fase de contestação. Então, anota aí. Primeiro, é cabível a réplica e ela será num prazo de 15 dias úteis, quando com a contestação o réu juntou documentos novos. Então, para o exercício do contraditório em face desses documentos, ela será cabível. Segunda situação que a réplica é cabível, quando há a arguição de questões preliminares, questões processuais, porque são inovações no processo que o juiz deve assegurar o contraditório, ainda que ele possa conhecer daquela matéria de ofício, ele deve preservar o contraditório antes de decidir. Então, segunda situação. E a terceira é quando o réu, na contestação, ele traz matéria de defesa de mérito indireta, que são inovações, são fatos novos, impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora. Então, sobre esses fatos novos, há necessidade de preservar o exercício do contraditório feito por meio da réplica. E também é dizer que se não se depara com nenhuma dessas 3 situações que eu narrei, a réplica ela é dispensável. Agora, olhando uma gestão de vara, algumas varas, eu entendo que é até uma medida que facilita a organização da movimentação desse processo, colocam como padrão: teve contestação, abre-se os 15 dias para a réplica. Então, que abunda não vai trazer nenhum prejuízo à marcha processual, embora fosse dispensável, nenhum problema. Agora, é dizer também para vocês que, a depender do conteúdo da contestação, o juiz já poderia dar um impulso processual para a fase subsequente, ignorando aí a necessidade do exercício dessa réplica. E aí, dentro desse mapa que a gente olha aqui, desse modelo mental, a gente consolida a fase postulatória com o exercício efetivo do contraditório nas manifestações. Então, a gente agora, no estudo subsequente, a gente vai ver, e não é para a aula dessa semana, depois a gente vai só ter que respeitar a ampla defesa probatória. Por isso a gente terá uma fase, depois do saneamento e organização, com a abertura da produção das provas sobre os fatos que ficaram controvertidos dentro dessa dialética do processo na fase postulatória. E a gente também vai ter a estabilização, daqui a pouco a gente vai falar disso na decisão de saneamento e organização, a estabilização dessa lide, com todo o contorno fático e jurídico sobre o qual o juiz irá se debruçar para apresentar as soluções definitivas. Mas a gente para esse bloco por aqui, que era a temática reconvenção. No próximo bloco, a gente ainda prossegue com estudos sobre aspectos jurídicos decorrentes dessa fase de defesa do réu, dessa fase da contestação, da reconvenção, das intervenções de terceiros, que a gente já conversou nos blocos anteriores.